E aí, pessoal, vamos falar de negócios, porque Renato ficou em Porto Alegre, nós estamos em Erechim, mas muitas coisas aconteceram, tem muita especulação na rua e nós vamos citar uma a uma. Você vai ver, tem muitos nomes aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, Fazenda Maldonado para o seu churrasco, cortes nobres da Fazenda Maldonado, que você compra em Porto Alegre e também em Florianópolis. Mas claro, você compra através do WhatsApp que está na descrição do vídeo. Tenha o melhor churrasco do mundo na sua churrasqueira, com os cortes uruguaios nobres da Fazenda Maldonado. E você tem desconto por ser aqui do canal do CCD. Então, fale agora pelo WhatsApp e receba em casa o seu kit para fazer um churrasco. O Grêmio joga amanhã, você pode fazer o seu churrasco da Fazenda Maldonado. Gente, chegamos aqui em Erechim por volta de 1 da tarde, um pouquinho antes, deu tempo de fazer o sala de redação. Eu, o Geiso Lisboa, estamos aqui já esperando o Grêmio chegar, para quem vê esse vídeo aqui antes das 8 da noite, que é o horário que está marcado aí para o Grêmio chegar em Erechim. Renato não veio e os nomes especulados foram muitos hoje. E eu vou citar um a um, porque tem situação acontecendo desde nome citado e com o nome do Grêmio lá na Turquia, passa por Portugal, tem situações envolvendo as estreias do Grêmio, de Duqueiroz e Diego Costa, e tem também informações vindas do Rafael Pfeiffer da Rádio Guaíba, que também dão conta de algo que o torcedor está muito ansioso. Eu começo com uma página na Turquia que falou que o Grêmio estaria sondando a situação do atacante TT formado no Grêmio, e que o valor seria na casa de 8 milhões de euros e seria o TT uma possibilidade. Sempre é importante a gente citar essa relação aqui, que o TT saiu não muito bem do Grêmio e por um conflito que acabou atingindo inclusive o técnico Renato Portaluppi com o empresário do TT, que até hoje é empresário dele. Então, não acredito nessa especulação aí. Não acredito nessa especulação de que o Grêmio estaria sondando o TT. Não acredito. E a gente sabe que essas especulações, muitas vezes vindas da imprensa, muitas vezes elas são criadas por outros ambientes. Então, sinceramente, por mais que se fale aqui Grêmio e Palmeiras, não acredito. Primeiro que eu não acredito nem que o Palmeiras queira. E o Grêmio, não vejo nenhuma possibilidade disso acabar acontecendo. Nenhuma. Em razão desse histórico que eu coloquei. Uma outra situação que se especulou por aqui, que o Grêmio estaria olhando o atacante Galeno, né? O Wenderson Galeno, um brasileiro que está em Portugal há muitos anos e que inclusive nem jogou no Brasil e joga no Porto. Gente, não existe isso aqui. Esse jogador teve uma proposta negada para jogar na Inglaterra. Ele é um dos principais atacantes do Porto hoje. E ele teve uma proposta negada pelo Porto de 30 milhões de euros. Então, pô, não vai jogar aqui. Então, eu tiro o TT e tiro o Galeno da discussão também, né? Não existe isso. Outra situação que a gente colocou, o Diogo Rossi colocou, nosso querido amigo, que o JP Galvão está um pouco descontente com o ambiente dele no Grêmio aqui. E cita que está jogando fora de posição. Eu não sei exatamente qual é a posição dele. Eu sei que o Grêmio contratou ele para ser centroavante. Agora, se ele está jogando fora de posição, mais problemas ainda, né? Porque aí o Grêmio contratou um jogador para ser o reserva do Soares e ele não era da posição. Então, mais complica ainda essa leitura em relação ao JP Galvão, seja por erro de avaliação, que é claro que o Grêmio teve, seja também por alguma situação envolvendo a sua incapacidade técnica. O Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, citou que o Grêmio pretende anunciar mais 3 nomes até o fim da janela. A janela fecha no dia 7 de março. 7 de março. A inscrição do Campeonato Gaúcho é sexta-feira, dia 16 de fevereiro. E o Pfeiffer fala em mais 3 nomes até o fim da janela. Então talvez não sejam jogadores pro Campeonato Gaúcho. Mas se tu conseguir até o fim da janela, eles jogam 12 rodadas do Campeonato Brasileiro,
até que se abra outra janela, joga a Copa do Brasil, joga a primeira fase da Libertadores. Então é importante isso. Quais seriam esses jogadores? Um lateral esquerdo, que a gente sabe que o Grêmio tentou muito, o Felipe Jonathan do Santos, parece que ele não quis vir. Um zagueiro, e diz o Pfeiffer, para ser titular. E aqui uma grande notícia, tá? O Pfeiffer é muito bem, tem muitas informações de Grêmio. Aqui é uma grande notícia. O Grêmio precisa entender que precisa de titular para a zaga. Não dá para esperar de Jeromel e Kahneman mais. Isso foi em 17, 18. Agora não dá mais. Acabou isso. Então tem que contratar zagueiro titular. E aqui uma grande notícia. Então, um lateral esquerdo e um zagueiro titular. E também o Júnior Santos, uma insistência do Grêmio no Júnior Santos, o atacante de lado, que é titular do Botafogo hoje, que o Botafogo rechaçou as propostas iniciais do Grêmio e que poderia ser um jogador que agregaria qualidades aqui, sobretudo essa velocidade pelo lado do campo, com força, um jogador que é muito interessante. O que eu quero colocar aqui como um ponto para a gente refletir? O Grêmio, neste momento, está em Porto Alegre. O Renato ficou em Porto Alegre. Eu imagino que isso seja por exatamente esses reforços que o Grêmio procura, para tentar ainda o último gás para colocar mais jogadores no time principal, ainda dentro do prazo do Campeonato Gaúcho, que se encerra na sexta-feira. Para mim é isso. Para mim essa força-tarefa, esse gabinete de crise que se criou em torno do Renato, tem esse objetivo. Então vamos ficar atentos para saber se é isso que vai se confirmar ou não. O Grêmio precisa, nesse momento, de reforços. Lembrando que Duqueiroz está muito bem fisicamente e pode, inclusive, obviamente, se sair no bid, estrear já no sábado contra a equipe do Santa Cruz em Porto Alegre. E a informação trazida pelo Felipe Duarte, aqui da Rádio Gaúcha, é que o Diego Costa não tem condição de estrear. Então ele demoraria ainda alguns dias, algumas semanas, fazendo uma espécie de pré-temporada. Ele estava treinando em Madrid, mas ele estava treinando numa academia por conta dele. Ele mora em Madrid, a família mora em Madrid. E ele está fazendo isso. Então, o que seria, nesse momento, para ele, uma possibilidade, seria ele apresentar aí uns 15, 20 dias e talvez nem no Grenal. Lembrando que nós estamos a 10 dias do Grenal. Diante do que foi dito, eu não sei se ele tem condição de jogar o Clássico Grenal. Lembrando que o Clássico Grenal da primeira fase vai decidir quem é primeiro ou segundo no Gauchão, na primeira fase, mas não vai decidir o campeonato. Então, se tu não tem um jogador 100%, tu não precisa botar ele. Tu corre o risco. O Grêmio demorou para contratar, poderia ter contratado ele bem antes. Demorou para contratar, mas seria isso. Bastante coisa, né? Muita informação por aqui. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.